Ok, bom dia, pessoal. Nós vamos dar início, então, ao nosso projeto Escolhas Profissionais, um leque de oportunidades. Nosso convidado especialíssimo, Marcelo Felipe, está aqui conosco. E eu vou pedir ao professor Ivan, estão presentes aqui também os professores Eurípides, Sérgio Rocha, Fabiano, Cíntia, os nossos diretores Clarice, Eurípides, professor Ivan, e eu vou pedir ao professor, e as turmas, né, de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Eu vou pedir ao professor Ivan que apresente o nosso convidado aos alunos. Gente, o Marcelo é uma pessoa fantástica. Já esteve em patrocínio 2 vezes, ele é do Rio de Janeiro, está falando com vocês do Rio. Já esteve em patrocínio 2 vezes, dando curso aqui para nós. Ele é formado em engenharia de telecomunicações. Tem MBA em TI, atuou na área de TI durante 10 anos, é pós-graduado em neurociências pedagógicas e, além disso, possui certificação internacional com quarto em PNL, participa do Instituto de Neurociências Aplicadas do Rio de Janeiro e faz palestras. O que ele mais gosta de fazer é estar com as pessoas, trabalhar na gestão de pessoas e no treinamento de pessoas. Marcelo, seja bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui falando para os nossos alunos do Colégio Atenas. Muito obrigado, gente. Sempre um prazer. Estão me ouvindo bem? Sim, né? Legal, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Nós vamos nos conhecendo aqui. Para vocês que estão assistindo, por favor, fica à vontade e pergunta. Porque para a gente que está aqui falando do outro lado, quando eu compartilhar a tela, eu vou ver uma tela. Eu gosto de ouvir vozes de vez em quando, fazendo pergunta, interação. Interage comigo aqui, vai perguntando que o que eu puder ajudar vai ser um prazer. Fechado? E de vez em quando eu vou chamar vocês um pouquinho para a gente debater alguns assuntos. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês poderem ver aqui direitinho. Vocês estão vendo a minha tela? Faz aí um sinal de positivo para mim se estiverem vendo. Beleza, todo mundo vendo. Então vamos lá. Lembrem de ficar à vontade para perguntar. Em qualquer momento, pode me parar, destrava teu microfone aí e faz uma pergunta. Eu estou aqui para ajudar no que for possível. Até porque o tema que vocês estão tendo, eu gostaria de ter tido isso na época que eu fui aluno. Eu estudei numa boa escola aqui no Rio de Janeiro, mas não tive essa oportunidade. Eu fui me encontrando no meio da vida, escolhi uma profissão que eu não seguia exatamente de engenharia. Fiquei em dúvida se eu fazia engenharia ou educação física, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Fui me encontrando no meio desse caminho, sem ter muita gente para me ajudar inicialmente nisso. Primeira coisa é que vocês estão tendo uma baita de uma oportunidade para ter algumas reflexões sobre que caminho tomar. Independente de qual seja esse caminho ao longo da vida, lembrem sempre, você sempre pode trocar, você sempre pode se adaptar, você sempre pode transformar se você sente que você já cumpriu o que você deveria naquela estrada. Então, fiquem sempre atentos ao que você busca dentro de você, porque é isso que faz a diferença na vida e todos nós podemos fazer aquilo que nós buscamos. Dá trabalho, mas vale a pena. Então vamos lá, eu escolhi 3 temas aqui. Provavelmente a Bárbara já mandou para vocês um documento que eu enviei para depois vocês se divertirem. Isso vai ser para vocês fazerem depois, eu só vou explicar. Vamos pensar em 3 linhas aqui para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Primeira delas, sua voz interior. Qual caminho tomar? Como é que eu sei, como é que eu começo a mapear qual caminho que eu posso tomar? Segundo, é que quando eu penso nesse caminho, eu preciso estruturar esse caminho. Para isso, eu preciso definir metas do que eu quero na minha vida, como é que eu vou buscar isso, o que eu faço para fazer esse negócio acontecer na minha vida. E terceiro, é que comigo e com todas as pessoas que eu conheço, nada vem exatamente do jeito que a gente planeja. Tem sempre alguma coisa que a gente tem que superar, tem obstáculos, tem desafios que a gente vai encontrando ao longo da vida. Então, nosso bate-papo vai ser sobre essas 3 coisas que são fundamentais. Encontre a sua voz, aquilo que você quer fazer. Organiza isso estruturalmente para você buscar e saber o que você tem que fazer. Esteja pronto para os obstáculos, porque eles vão aparecer, mas eles estão ali para deixar você mais forte.
Eu digo que obstáculo é como ir para academia, é como fazer uma atividade física, é como jogar futebol ou qualquer outra atividade. Quanto mais você pratica, mais em forma você fica e mais você consegue se autodesafiar. Então é para isso que os obstáculos servem na nossa vida, para nos deixar mais fortes. Começando com o primeiro, que é a nossa voz interior. E aí, o que eu faço? Como eu brinquei com vocês aqui no meu exemplo, eu não sabia se eu fazia engenharia ou educação física, que tem tudo a ver. E aí, faço engenharia ou faço educação física? Adorava esportes, adoro até hoje, gosto muito, pratico vários esportes, mas também era muito bom com números. Quero que vocês adivinhem quando eu pedi a orientação, mas o que eu faço dos dois? Para onde que me encaminhavam? Para engenharia ou para educação física? Quem acerta? O Ivan já deu uma bela pista aqui dizendo qual é a minha profissão, onde eu fui parar. Mas quem acerta e por quê? E aí, falem comigo aí, vamos começar a interagir. Um de vocês, educação física ou engenharia? Para onde vocês acham que as pessoas diziam que eu tinha que ir? Fala comigo aí, gente. Desbloqueia esse negócio aí. Engenharia, porque talvez seja uma área que atualmente gere muito retorno financeiro, dependendo do que você realizar. Show de bola. Quem que falou? Foi a Gabriela? Isso. Muito obrigado, Gabriela. Exatamente. Então, o primeiro desafio que vocês têm é que muita gente olha a profissão como retorno financeiro. Primeira coisa, você pode fazer o que você quiser, ganhar dinheiro com isso, fazer seu dinheiro com isso, se você for bom naquilo de verdade. Então, não importa o que você vai fazer, você tem que ser bom nisso e fazer você se desenvolver cada vez mais, entregar alguma coisa de qualidade para quem você atende no final, o teu cliente. Na minha época, o pensamento era esse. Engenharia vai te dar mais dinheiro, te dar mais perspectiva de vida. Você gosta de esporte, você pode continuar fazendo esporte, não tem problema, você faz em paralelo, mas não como profissão. Foi mais ou menos o que me disseram. Eu acabei integrando os dois, entre aspas. Eu nunca fiz faculdade de engenharia, de educação física, mas eu virei professor de Tai Chi Chuan, de artes marciais, e dei aula muitos anos de arte marcial. Até hoje eu pratico, mas não mais para dar aula. Então, no fundo, o que você quer dentro de você? Aparentemente, isso pode parecer algo que não vai te dar dinheiro, mas se você encontrar o seu caminho e fizer por onde, você constrói tudo isso do jeito que você sonha. Mas agora, é fácil? Não, não é fácil. É simples, são passos que a gente tem que fazer, mas é uma construção contínua. No ano passado, eu estava num congresso, eu fui um dos palestrantes de um desses congressos que eu faço parte às vezes, e um outro palestrante trouxe um estudo do Fórum Econômico Mundial das profissões do futuro, das habilidades do futuro. Sabe o que é bacana? Que a maioria das profissões que nós vamos ter daqui a 10, 20 anos, elas ainda não foram criadas. Então, como é que você agora, nesse momento, vai definir a sua vida totalmente? Não tem como. A gente define um caminho que eu vou aprender, mas nada me impede de transformar esse caminho e encontrar uma forma de levar isso do meu jeito. E é isso que eu quero de verdade para vocês, que cada um encontre o seu jeito de levar o que vocês querem para a vida. E a outra coisa que foi muito falada nesse congresso é que das 10 habilidades principais que os profissionais de futuro vão precisar ter, nenhuma delas era técnica, todas eram comportamentais, era sobre o que as pessoas faziam, se elas negociavam bem, se elas sabiam se relacionar, se elas se comunicavam bem, se elas lideravam. Então isso, com certeza, não importa qual seja o seu caminho, você vai precisar para a vida. Falando dessa voz interior, ela pode se transformar em várias profissões de várias formas diferentes, das habituais às não tão habituais. O que é importante você perceber é que você tem que linkar 5 coisas nisso. Aquilo que você tem talento, o teu prazer, a necessidade que o mundo tem e que pode gerar um ganho financeiro também, a consciência, que é o que você sente que você tem que fazer ali, e as qualidades que as pessoas veem em você, que o mundo vê em você. Quando você combina isso, você encontra a tua voz interior. Isso é uma forma de você combinar. Isso aqui está baseado num trabalho do Shannon Covey aqui, que eu adaptei. Ele fala de 4 vertentes. Eu criei 5 e mudei uma delas dentro da minha experiência do dia a dia, que é o que a gente vai abrir agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, prazer. E aí, quem já viu o material que eu mandei, quem não viu, pode ver depois com calma. Você vai ver que você tem um campo para cada uma dessas 5 itens que eu falei. E qual é a ideia disso? Primeiro, você começar a fazer uma lista dos seus prazeres. Quais as coisas que você realmente gosta de fazer? O que você gosta de fazer? E você vai botando a lista, mas não importa, não se preocupa nesse momento se ela vai te deixar rico ou não, se ela dá dinheiro ou não, ou se é uma coisa boba para as outras pessoas, mas é importante para você. Se é importante para você, escreve lá no papel. O que você gosta de fazer?
E eu vou dar um exemplo de o quanto que isso é importante. Eu sempre gostei de entender como eu funciono, de como eu domino as minhas emoções, de como eu cuido da minha qualidade de vida e da minha saúde. Mas para mim isso nunca poderia virar profissão, isso era meio para mim. Era uma coisa que eu fazia quando eu tinha tempo na minha vida, um pouquinho todo dia. Hoje é minha profissão, é o que eu faço. Eu estou aqui com vocês agora, dando uma palestra numa escola, eu saio daqui 9h30, eu já tenho um treinamento para diretores de uma empresa. É o que eu faço, ajudar as pessoas a encontrar o seu eixo, melhorarem, evoluírem e se tornarem profissionais e seres humanos melhores. Então, olha só, aquilo que eu tinha um prazer que para mim era só meu, no sentido de que era algo para mim, virou uma profissão na vida. Por isso, o que eu quero dizer com isso? Não negue nada. Coloque na sua lista o que é importante para você. Você gosta de praticar esporte? Você gosta de desenhar? Você gosta de inventar coisas? O que você gosta? Você gosta de desmontar coisas? O que você tem prazer? E é o que você vai colocar lá na tua lista. Segunda coisa é o talento, que é o que você tem facilidade de fazer. Eu jogo bola muito bem, eu consigo falar muito bem, eu consigo apresentar um trabalho muito bem. Tudo que você tem facilidade de fazer, você vai colocar numa segunda lista. Uma pergunta que vem é, porque eu tenho talento, quer dizer que é aquilo que eu tenho prazer? Não necessariamente. Você pode ser muito bom em alguma coisa e não necessariamente querer fazer aquela coisa para a vida inteira ou gostar de fazer aquilo todo dia. Uma coisa não tem relação com a outra, mas elas têm os seus pontos de interseção, que é o que a gente quer encontrar lá na frente. Então, o que você tem facilidade de fazer? Você é muito bom em jogar videogame? Ótimo, bota lá. Você consegue ficar hiper focado no videogame ou quando você vai jogar futebol e nada tira a tua atenção? Bota lá, eu sou muito bom em me focar. E você vai perceber, por exemplo, você vai começar a perceber que se você gosta muito de jogar videogame e é muito bom nisso, certamente você tem um talento que você desenvolveu uma facilidade, mas você também tem aquele prazer de cima. Vocês vão ver que essas coisas começam a se combinar. Terceiro ponto, necessidade. Do que o mundo necessita e que eu posso ser pago para fazer? Então você vai começar a pensar, o que o mundo necessita que eu posso ser pago para fazer? O mundo necessita, por exemplo, as pessoas precisam se cuidar mais, elas precisam cuidar da saúde, as pessoas precisam aprender a interagir melhor, a gerar relacionamentos melhores. O que as pessoas precisam? As pessoas precisam sorrir mais, elas precisam se respeitar mais. Faz uma lista de tudo aquilo que as pessoas têm necessidade e que alguém pode ser pago para fazer isso, inclusive você. Vocês devem estar reparando que o que eu estou fazendo aqui de exercício com vocês não é para você pegar hoje e fazer tudo isso hoje, porque a resposta não vai vir de primeira. Essa é uma listinha para você ter contigo em algum lugar e todo dia você vai pensando, vai vindo alguma coisa e você vai completando ela, e vai olhando para ela e vai completando ela. Você vai colocando lá dentro. Eu estou traduzindo para vocês de trás para frente o que eu passei na minha vida, por exemplo, e que vários clientes que eu já ajudei passaram. Só que na minha época ninguém fez uma lista dessa para mim, ninguém me disse que existia isso. Eu fui descobrindo por tentativa e erro. Se você inverter e começar a tirar isso de dentro de você, você vai perceber o quanto que realmente você pode ter uma noção do seu caminho. E que independente de qual seja esse, ele sempre pode ser ajustado. Quarta coisa, são qualidades. Que qualidades que as pessoas dizem que você tem, que eu tenho, que o outro tem? O que as pessoas elogiam em você? Você é muito atenciosa, você é muito carinhosa com as pessoas, você é muito prestativo. O que as pessoas elogiam? Você vai fazer uma lista também dos elogios que você recebe dessas pessoas, do que as pessoas dizem que você é bom. Por quê? Aquilo que as pessoas elogiam em você também é uma ponta de, provavelmente, uma facilidade que você tem para fazer e algo que pode atender, às vezes, uma necessidade também daquele mundo. Como é que eu vou validar se essa qualidade é importante ou não? Você tem que ter prazer nela. Nenhuma profissão que é feita só por profissão, sem eu ter prazer naquilo que eu estou fazendo, ela dificilmente dura muito tempo e ela dificilmente vai trazer a minha felicidade. Vocês terem uma ideia? Citando uma pesquisa para vocês, um instituto chamado Gallup, ele fez uma pesquisa no mundo inteiro com funcionários de várias empresas de vários segmentos. E a pergunta é, hoje, no seu trabalho, uma das perguntas que foi feita é, você consegue usar o seu melhor? Qual o percentual do tempo do seu trabalho que você usa o seu melhor? E o incrível foi que essa pesquisa foi feita com mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, em vários países. E a resposta média foi 20%. Você consegue imaginar que você vai ter um dia inteiro de trabalho e só 20% daquele tempo você consegue usar aquilo que você tem de melhor? Percebem como é que o mundo está num momento de transformação, onde precisa cada vez mais que a gente encontre algo onde a gente realmente possa dar o nosso melhor, porque é isso que vai motivar a gente?
Isso, na minha geração, por exemplo, é uma deficiência muito grande que pode ser ajustada na geração de vocês, com as escolhas que vocês fazem a partir de agora. E por último, consciência. O que define esse negócio todo? É quando você se olha no espelho, se olha no fundo dos seus olhos, ou para, respira e vai para dentro de você e pensa, cara, o que eu sinto que está na hora de eu fazer agora? É você que decide o seu caminho. Se eu fosse escolher meu caminho, por exemplo, pela minha família, eu ia para o caminho da advocacia, que era o que meu pai tinha mais, era a maior influência que tinha para mim. Quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, fui trabalhar com meu pai, eu não aguentava aquele negócio, com todo respeito, que era chato pra caramba. Até hoje eu acho direito chato pra caramba. Desculpa se alguém quer direito aí, mas não é pra minha vida, não dava, aquele negócio é chato. E hoje eu só visito meu pai para dar um beijo nele, no escritório dele, mas eu não quero saber nada de direito. Tirando as coisas que eu preciso para o meu dia a dia, para minha profissão, que é o básico. Mas como profissão, por exemplo, não dava para mim. Da mesma maneira, tem famílias de médico que a tendência natural é você querer ser um médico também, porque todo mundo é médico. Mas você quer isso, de verdade, no seu coração? Então, essa consciência, essa escolha é individual e só você pode escutar essa voz. Tranquilo até aqui, gente? Sim ou não? Desbloqueia esse microfone e fala comigo aí, porque eu estou falando para a tela e olha, só estou vendo o Ivan aqui na minha tela, só aparece um de cada vez. Vocês estão vendo o Ivan também. Fala aí para mim, sim ou não? Vai lá, interage comigo, acorda aí que já está tarde, já são 8 e pouco da manhã. Conversa comigo, me diz se está fazendo sentido, se faz sentido fazer uma lista dessa para vocês encontrarem vocês, se vocês têm alguma dúvida, fala comigo, sim ou não? Faz sentido ou não? Sim, está ajudando. Faz bastante. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Esse faz sentido nesse sotaque mineiro fica bacana, eu gosto muito do sotaque mineiro. Legal, beleza. Lembra? Pergunta. Então assim, ó, esse exercício é para vocês fazerem ao longo dos dias, não é para fazer num dia. É para você andar com isso na tua cabeça, pensou em alguma coisa, lembrou alguma coisa que você tem prazer, que você tem facilidade, ou recebeu um elogio, anota na tua lista e vai olhando como é que ela está ficando. A interseção dela dá uma grande pista do seu caminho. E lembra que você sempre pode ajustar esse caminho quando você quiser. Segunda coisa fundamental, metas. Eu preciso me planejar e eu preciso agir. Se eu ficar parado, não vai mudar a minha vida. Se eu sentar e acreditar num milagre divino, tem um palestrante que eu gosto muito chamado Maurício Crispim, que ele fala assim, ó, Deus não tem braço nem perna. Para ele fazer milagre, ele precisa dos seus braços e das suas pernas. Então, move ele e faz alguma coisa com eles. Que é o que a gente tem que fazer com a nossa vida. Planejar e agir. E aí, de novo, um modelinho bem simples, uma reflexão primeiro. Quem já tentou montar um quebra-cabeça sem ver o formato que aquele quebra-cabeça faz? Imagina que eu dou para vocês um quebra-cabeça de 50 peças, mas eu não mostro a imagem que ele forma. Vocês conseguem montar? Sim ou não? 50 peças, dá para se virar mesmo sem saber a imagem? Não dá. Não dá? Dá. Mas você vai levar mais tempo ou menos tempo do que se eu desse a imagem para você? Ué, depende da concentração e do desempenho que você Mas se eu te der um monte de peça solta, sem mostrar a figura que ele forma, para saber como você encaixa, você vai levar mais tempo? Concorda comigo? Com certeza. Muito mais tempo. E se eu te der um quebra-cabeça de 100 peças, vai ficando pior? Você consegue, mas dá mais trabalho? Muito mais. 1000 peças. Agora a pergunta é, quantas peças tem o quebra-cabeça da sua vida, do seu sonho, do seu caminho? Percebe o quanto que é difícil montar esse quebra-cabeça se você não tem uma ideia do caminho que você quer seguir. E, de novo, você não precisa ter certeza absoluta, você não precisa escolher alguma coisa aos 15, 16 ou 17 anos que vai ser para a tua vida inteira. Mas você tem que saber o quebra-cabeça que você quer montar agora, na próxima fase da sua vida. Depois você pode arrumar outro, mas você precisa saber qual é o quebra-cabeça. Senão, eu não vou saber planejar os efeitos da minha vida, o caminho que eu quero. Eu vou ficar montando quebra-cabeça baseado nas peças dos outros. Seja dos meus pais, das pessoas que eu admiro, não importa. E não tem nada de errado, todo mundo quer o nosso melhor, do seu jeito. Mas o melhor dos outros não é o melhor para a gente necessariamente. Então, para cada um de vocês, qual o quebra-cabeça do seu sonho? Qual o quebra-cabeça do seu caminho? E ele não precisa ser da agora para os seus 80 anos. Ele precisa só ter um começo. O movimento vai gerando o aprendizado para a gente ir crescendo e evoluindo. Lembra sempre, nós não podemos atingir um alvo se nós não sabemos qual é. Eu posso até mudar o alvo, mas eu tenho que ter uma noção de qual é o alvo. Eu tenho que caminhar para aquilo, eu tenho que experimentar aquilo, até para poder dizer se é ou não é o meu caminho. Então, aquele exercício que a gente fez antes, monta um quebra-cabeça de uma ideia do que vocês querem. Esse quebra-cabeça é o que a gente vai começar a planejar agora,
é o que vocês vão planejar com calma depois para alcançar ele, para montar essas peças. De novo, mesmo que no meio do caminho você descubra que é outra coisa, olha, eu sou engenheiro, eu fui para a área de exatas, hoje eu trabalho com pessoas, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, eu tenho 8 livros escritos, eu dou treinamento no Brasil inteiro, agora online, né, nesse momento de quarentena. Vou nem reclamar, olha, para vocês aí, não sei quem gosta de animais, não sei se dá para vocês verem, eu tenho até auxiliar aqui trabalhando comigo, tá vendo? Eu não posso nem trabalhar na mesa, tem um aqui, tem no meu pé. Acho que a cachorrada aqui em casa nunca mais vai ser a mesma depois que o mundo voltar. Quando eu sair de casa de novo para viajar, para dar treinamento, eles vão me olhar e vão falar, mas acabou a quarentena? Volta para cá. Então, tudo tem o seu lado bom. Aproveitem. Transformando isso em meta de novo. Como é que você define isso? Você tem uma noção do caminho? Começa a especificar qual a tua meta. Eu quero o quê? Marcelo, eu ainda não sei se eu quero ser engenheiro, médico, se eu quero ser advogado. Não importa. Você quer trabalhar com o quê? O que te dá prazer? O que tem na interseção daquela lista? Se eu fosse usar o meu exemplo, trabalhar com pessoas. Pô, mas trabalhar com pessoas você pode fazer 1000 coisas. Não tem problema, é trabalhar com pessoas. Então, qual é a minha meta? De alguma forma, trabalhar com pessoas. E a gente vai começar a especificar. O que você quer fazer com essas pessoas? Quando? Que tipo de atendimento você quer dar para essas pessoas? Como que você quer cuidar delas? E por aí você vai. Você vai especificando, fazendo perguntas para você para deixar claro o que é ajudar as pessoas, como é que é trabalhar com elas, sempre tomando cuidado dessa meta estar no positivo. O que é no positivo? É falar assim, olha, eu quero trabalhar com pessoas. Não é dizer assim, eu não quero ser advogado. Porque quando você pensa assim, não pensa na bandeira do Brasil, o que vem na sua cabeça quando eu falo isso? Não é a bandeira do Brasil? Então lembra que o não, ele existe na nossa linguagem, para nós nos expressarmos, mas ele não existe na nossa tela mental. A tela mental projeta a imagem que a gente gera. Então, se o meu pensamento ficar no negativo, é por isso que eu vou ter um problema e vou entrando cada vez num buraco maior. Porque quando eu nego alguma coisa, eu penso naquilo que eu nego, eu não penso naquilo que eu quero. Por exemplo, se você namora com alguém e aquela pessoa te deixa depois e você fica chateado com isso. Se você pensa, eu não quero mais pensar naquela pessoa, qual que vem na sua cabeça? Não vai ser aquela pessoa ad eterno que vai aparecer na sua cabeça? É óbvio que isso não aconteceu com vocês, todo mundo aqui é muito bem amado. Mas já aconteceu comigo na vida. Você fala assim, eu não quero mais saber daquilo. Quem que vem na sua mente o tempo inteiro? Tu olha, vai passear na esquina, olha o reflexo de um espelho que lembra aquela pessoa, já vem toda aquela tensão, o corpo treme todinho. Óbvio que você vai negar a vida, que isso nunca aconteceu contigo, mas acontece que eu sei porque já aconteceu comigo. Então ali é o quê? Você está negando, não pensa no que você não quer, pensa no que você quer. Olha, eu não quero mais essa pessoa, nesse meu exemplo. Tudo bem, por que eu não quero essa pessoa? Porque ela fez isso que eu não gostei. Ótimo. O que eu quero de uma pessoa agora? Eu quero uma pessoa que me respeite, esteja junto comigo. Você vai definir claramente o que você quer. É óbvio que você pode... Como é que você pode brincar com isso? Faz a lista do que você não quer que está te incomodando. Depois, faz o depara. Para cada item da lista do que você não quer, bota o que você quer. Eu não quero uma pessoa que me desrespeite. Ótimo. Você quer o quê? Uma pessoa companheira e que te respeite. Por exemplo, profissionalmente, pessoalmente, em qualquer área da vida, vai ser igualmente. Você tem que fazer isso. O nosso pensamento habitualmente vai trazer alguma coisa negativa. Tudo bem, anota o negativo e gera a contrapartida positiva, como eu falei agora. Terceiro, é que a tua meta tem que ser alcançável, tem que ser factível. Eu quero ser o quê? Astronauta. Para esse momento é factível? Não, ela é uma coisa muito longe. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um palestrante internacional. Isso é factível agora? Não, ele está longe. Então você tem que quebrar isso em pedaços pequenos. Se eu quero ser um palestrante internacional, primeira coisa, eu preciso entender de pessoas. Então o que eu vou estudar? O que eu vou aprender? Será que eu vou fazer psicologia? Eu quero entender a mente das pessoas? Será que eu vou fazer medicina? Que eu quero entender o corpo das pessoas? Será que eu vou fazer neurociência ou neurologia? Porque eu quero entender a cabeça, o cérebro das pessoas? Então você vai criando pequenas coisas para você aprender, pequenas submetas que vão te levar naquela meta grande. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu escrevi quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu peguei uma folha de papel e escrevi 10 coisas que eu queria muito alcançar na minha vida. Uma delas era escrever pelo menos um livro que de alguma forma colaborasse para as pessoas evoluírem. Com 20 anos eu não consegui escrever livro nenhum. Eu até tentei, ele tá até hoje, tem umas 30 e poucas páginas, eu guardo ele aqui de recordação. Mas o meu primeiro livro levou 10 anos depois disso. Saiu quando eu tinha 30 anos. Então, olha só. Se eu não quebrasse isso em pedaços pequenos,
o meu sonho, que era escrever pelo menos um livro, não aconteceria. O primeiro aconteceu em 10 anos. Só nessa quarentena eu já escrevi 3. Então, olha como você vai, aquilo que está longe, você vai criando caminhos para chegar lá e vai se aprimorando e aquilo vai ficando cada vez mais rápido. Outra coisa importante, tem que ser relevante, tem que tirar você da zona do conforto, tem que ter prazer. Se não tem prazer, não tem vontade. Vamos lá, momento, abre seu coração para o Marcelo, mas abre sem falar alto, porque está todos, a diretoria, todos os professores aqui, senão pode dar ruim para o lado de vocês. Então abre o coração assim, só com um sorrisinho que eu vou saber. De verdade. Pensa naquilo que você adora fazer. Sei lá, eu adoro jogar futebol, adoro ir para a praia, eu adoro ir para a cachoeira, para o meio, sei lá, sair com os amigos. Se você tiver que acordar 6 horas da manhã para fazer aquela viagem que você quer, tu acorda com um sorriso tremendo, não acorda? Agora, acorda aí 6 horas porque vai ter uma palestra e a gente vai começar as aulas lá no Colégio Atenas. Cuidado com o sorriso que os professores agora abrem a tela normalmente para ver quem que está sorrindo e vai só fazendo anotação. Essa daqui não está gostando da aula. Tirando a brincadeira. Não é verdade? Quando a gente tem prazer, você não dá o teu jeito, você tem que acordar 6 horas da manhã, você acorda, você faz aquilo que você quer, porque tem prazer ali. Isso é o fundamental. Tem que ser relevante, tem que tirar você da zona do conforto, mas tem que ter prazer. Você tem que realmente gostar. Por isso que aquela primeira parte, que é a sua voz interior, é fundamental. Se a gente escolhe um caminho por outra pessoa que não tem prazer, ferrou. Quando eu estava lá no terceiro trimestre de semestre de engenharia, eu já sabia que eu não queria ser engenheiro. Aí fui fazer um monte de cursos de terapia alternativa para ver se eu me encontrava. E aí fiquei brincando nesse negócio de ir para lá e para cá, até que eu encontrei meu caminho. Mas olha como é, eu segui um caminho que teoricamente não era o meu. A pergunta é, apesar de eu ter seguido um caminho que teoricamente não era o meu, ele foi perdido? Não, não foi. Hoje eu tenho que estudar coisas extremamente aleatórias, às vezes, e transformar em coisas práticas. Criar, por exemplo, um modelinho como eu estou criando. A mente de engenheiro me ajuda muito nisso. Nada é perdido. Agora, e você pode otimizar essa caminhada de aprendizagem, sem dúvida nenhuma, pode. Mas, fundamental, tem que ter relevância, tem que ter prazer e tem que quebrar a sua zona de conforto. Ficar fazendo aquilo que você já sabe fazer é mole. E quinto, tem que ser mensurável. Como é que você vai mensurar isso? Tem que ter um início, meio e fim, com que frequência? Por exemplo, eu quero entender mais de pessoas. Então, segunda, quarta e sexta, eu vou estudar 30 minutos sobre relacionamento, sobre melhorar minha comunicação. Eu quero ser médico. Olha, eu vou ter que criar uma rotina de estudo para conseguir a nota que eu preciso para entrar em medicina. Então, eu vou estudar o quê? Todo dia, eu vou fazer blocos de 2 horas com 30 minutos de descanso. Você vai criar uma mensuração para isso, a frequência dos seus estudos, por exemplo, para você fazer isso acontecer. Você vai ter que criar isso, botar esse movimento para que você possa atingir aquele alvo. Então, o segundo ponto fundamental é esse. Depois que eu sei qual é a base da minha voz interior, eu preciso transformar aquilo num alvo factível. Distribuir quais são as peças daquele quebra-cabeça. Quando eu vou fazer, onde, com quem, se tem alguém que me ajuda, se eu faço sozinho ou não. Quando eu penso nisso, quando eu organizo isso, eu começo a ter um alvo. E lembra que esse alvo precisa trazer prazer. Senão você não vai acordar cedo, senão você não vai fazer o que você precisa fazer para chegar lá. Dúvidas até aqui? Tá claro, não tá? Sim ou não? Fala comigo. Lembra que já vou dar uma dica para você, se alguém aqui quiser ser professor, se quiser ser palestrante, dar treinamento aqui. A gente é carente, a gente precisa de interação. A gente escolheu essa profissão por carência, na essência. Então a gente precisa que a pessoa fale sim, não, senão a gente nem sabe se está fazendo o negócio direito. E aí? Tá claro ou não? Fala comigo. Tá claro. Tá claro. Dúvidas ou não? Não. Ou sim? Pergunta. Beleza. Como é que eu transformo isso tudo? Eu levo isso para minha zona... Opa, volta. Para minha zona de ação. O que é minha zona de ação? Tirando aqui para vocês poderem ver. Minha zona de ação é o que eu consigo controlar, influenciar. Então, eu tenho que transformar isso em movimento que seja real, em aprendizado, em ações no dia a dia. Então, eu vou acordar às 6 horas da manhã, eu vou fazer isso aqui depende de mim. Eu não posso falar assim, olha, eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã com o meu grupo de estudo de medicina e a gente vai estudar junto. Pode ser que sim ou não, uma parte depende de você, mas outra parte depende do teu grupo. Se aquele grupo não resolver acordar, você não vai estudar. Então, você tem que ter sempre um caminho que dependa de você, daquilo que você vai fazer. Que você controle e que você influencia. Você vai ter sempre os outros ao seu dispor.
para te ajudar naquilo, mas você não pode ser dependente dos outros. A sua zona de ação tem que ter caminhos que dependam de você, da sua força de vontade, daquilo que você quer, daquilo que te dá prazer. Tranquilo? Então vamos lá. Terceira parte é a superação. Superar é vencer os desafios que vão aparecer no nosso caminho. Vamos pensar em desafios, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha o exemplo desse cara aqui. Não sei se vocês já conhecem. Ele tentou abrir um negócio e faliu no negócio quando ele tinha 31 anos. Foi para o buraco. Faliu, não deu certo. Mas ele não desistiu. Tentou ir para a carreira política, tentou ser eleito pelo legislativo aos 32 e também foi derrotado, não conseguiu. O bichinho não parava. Tentou outro negócio e aos 34 anos faliu de novo. Você acha que estava bom? Não. Ele teve uma namorada que ele gostava muito que morreu quando ele tinha 35 anos, não casou com ela, então teve que vencer um luto também. Ele desistiu? Não. Só teve um pequeno colapso nervoso aos 36, ficou internado um pouco, mas se recuperou e vamos embora adiante. Perdeu outra eleição aos 38. Perdeu as eleições de novo, tentando aos 43 anos, 46, 48. Perdeu uma disputa para o Senado de novo aos 55 anos. Fracassou na tentativa de ser presidente aos 58. E olha só, foi eleito presidente aos 60 anos de idade. Qual o nome desse cara? Abraham Lincoln. Então, só para vocês verem, como esse exemplo, Abraham Lincoln foi um presidente famoso dos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem. Mas é só para vocês verem que a carreira das pessoas, o sucesso, ela é conquistado também pelo aprendizado dos caminhos que não deram certo na nossa vida. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha acertado tudo de primeira. A gente faz o máximo para isso, para diminuir ao máximo o erro, mas às vezes a gente erra porque a gente precisa aprender alguma coisa no caminho. Como esse, tem várias outras pessoas no mundo. Quem gosta de esporte tem um monte de exemplos de atletas que tiveram tantas dificuldades. Não sei aqui, por exemplo, vou dar um exemplo de cinema para vocês aqui. Não é da época de vocês não devem nem ter visto, mas alguém já viu. Vocês já viram os filmes do Rocky Balboa, o Stallone, por exemplo, Os Mercenários? Vocês sabem como o Stallone começou? Ele apostou tudo no roteiro que ele escreveu para o Rocky e ninguém queria que ele fosse o ator principal. E ele bateu o pé, onde ele só venderia aquele roteiro se ele fosse o ator principal. E olha o que o cara é hoje. O cara hoje tem a produtora dele, faz os filmes dele, faz esse negócio todo. E o cara hoje tem 70 e poucos anos e continua fazendo filme de ação. E corre como pessoas, se move como pessoas que com 30 e poucas às vezes não conseguem fazer a mesma coisa que ele. O cara batalhou e conquistou aquilo que ele queria. Então superar faz parte da vida. Para cada um de nós, a vida vai testar de uma forma diferente e cabe nós superarmos esses desafios. Para isso, como é que a gente resume isso? Com alguns princípios fundamentais para nós usarmos na nossa vida. Princípio número 1 é a nossa atitude que faz a diferença. Se você acredita que você pode, você está certo. Mas se você acredita que você não pode, você está certo igualmente. Não vai fazer diferença. Acreditar em você ou não acreditar vai dar certo igualmente. Você vai conseguir sucesso ou não. Você vai conseguir a tua carreira ou não. Você vai conseguir a sua felicidade ou não. Mas tudo começa com você acreditar ou não. Independente do que você escolha, você vai chegar lá, na sua escolha. Só que é na escolha do seu sentimento, daquilo que roda na sua cabeça em primeiro lugar. Vou dar um exemplo de um vídeo, ver se vocês conseguem, se sai o som para vocês. Se não, vai ter legenda aqui, depois eu mando para vocês terem um link aí se vocês não conseguirem ver. Isso aqui é uma propaganda da Heineken, que ela foi fazer uma propaganda para o trainee novo, para os estagiários novos dela. E olha como ela fez a propaganda para encontrar. Todo mundo que vai fazer uma entrevista com um emprego, hoje você entra no YouTube aí, tem 250 mil formas de você se comportar numa entrevista de emprego. Eles criaram uma forma inovadora e, óbvio, também fizeram isso como marketing para eles. Eu vou tirar meu microfone aqui, que eu acho que o som aparece para vocês. Se não conseguirem ouvir, pelo menos leiam a legenda que vocês vão ver aí como é que funciona, depois eu mando para vocês. So give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. But when you are looking for a job or an interview, you can flash. Look good. You feel good.
Hello, how are you? Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Interesting. We'll see what happens. And we'll figure out which retirement schools. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Here's a Russell. Thank you. Sure. I'm fine. I'll get a little water in a second. If we're talking about money, how much money do you think you'd like to have? Last time this happened, was it a disco? The disco day? Fire and passion or curve and calculated? I would say curve and calculated because fire and passion. Other people get infected by money. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Wilson. Please. Come on, we need to get going. Anything I can do? Can you help us, please? Can you help me? Please. We have a gun there. Hey, sir. E aí, deu para assistir? Saiu aí o som para vocês ou foi só na legenda? Saiu direitinho? Deu para perceber aí? Qual é a nossa? Só acompanhei pela legenda. Pela legenda? Porque às vezes, quando está compartilhada a tela, mas deu para acompanhar bem pela legenda? Depois, se vocês quiserem, é só jogar no YouTube o candidato ou entrevista de emprego Heineken, que vocês têm aí legendado. Só não sei se tem dublado, mas legendado vocês pegam fácil. Qual é a moral da história? Hoje, a regra do jogo já mudou. Isso aqui, por exemplo, é uma entrevista de emprego real, mas é também um baita de um marketing que a Heineken fez para divulgar o trabalho dela com um preço muito em conta. Imagina o quanto que isso bombou. Quando você achar isso, se você achar pelo site oficial, você vai ver quantas visualizações tem esse tipo de vídeo. É uma propaganda que eles fazem muito mais em conta, mas é uma forma de desafiar as pessoas para fora do padrão. Então, no mercado que vocês estão entrando, que vocês vão entrar em algum momento, seja qual for a profissão, o padrão vai ser outro. O mundo está cada vez mais rápido, ele está cada vez mais acelerado e é a nossa atitude positiva que vai fazer a diferença dentro do nosso caminho. Para essa atitude estar positiva, lembra? Eu tenho que ter prazer, eu preciso desenvolver a minha habilidade, eu tenho que fazer isso com consciência e tudo aquilo que a gente viu. Segundo ponto importante, desafiar suposições. O que é isso? As nossas crenças e as crenças dos outros que nos pressionam para seguirmos os caminhos convencionais nos impedem de usar a imaginação para resolver um problema de forma criativa. Lembra que eu falei? Quais foram as crenças que eu enfrentei na minha vida quando eu tive que escolher? Todo mundo, acho que, não lembro de um que tenha falado, não, vai fazer educação física, que você vai gostar, é bem legal. Praticamente todo mundo foi pelas crenças de que vai para a engenharia, porque é uma profissão que vai te dar um respaldo maior, vai te dar um ganho financeiro maior e tudo mais. Ótimo. Isso é verdade em média? As pessoas podem até ter um ganho? Teoricamente, sim. Mas, para mim, aquilo que é verdade é aquilo que o meu esforço e a minha dedicação podem fazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês.
Se vocês querem um caminho que não é convencional, faz o seu esforço, faz a sua dedicação, quebra os modelos e faz acontecer a vida do jeito que você quer. E eu lembro que depois que eu fiz engenharia, eu já trabalhava na área de negócios, tinha uma profissão muito consolidada, eu resolvo trabalhar com treinamento e desenvolvimento humano. Aí, segundo choque familiar. Chego falando, não quero mais brincar disso, quero brincar de outra coisa. Imagina, vocês estão olhando aqui para o rapaz, hoje eu estou com 39, o cabelo está até grande no modo quarentena, mas normalmente eu usava ele mais curtinho. Volta uns 13, 14 anos atrás aí, com esse roxinho de novo aqui, imagina os desafios que eu enfrentei na vida. Aí imagina 13, 14 anos atrás, eu viro assim para os meus pais e falo assim, olha, vou trabalhar com treinamento para as pessoas ao meu redor. Uma época em que quem trabalhava com treinamento tinha cabelo branco, em algum grau. Graças a Deus, até hoje eu não tenho e eu quero continuar com isso por um bom tempo. Já tem cabelo branco, são pessoas que eram consideradas experientes. Então, olha quantas coisas que eu tive que encarar para mudar de carreira. Uma delas foi minha família. Eu lembro uma conversa que eu tive com meu pai no carro, que eu virei para ele e falei, pai, você já me deu tudo o que eu precisava. Você e minha mãe me deram o estudo, toda a base. Agora eu já estou no mercado. Desde que eu entrei no mercado, eu estou trabalhando. Eu preciso de vocês para alguma coisa ou você me virar? Ele falou, não, você se vira desde então. Então confia em mim. Me dá um crédito que eu vou sair do outro lado e eu vou trazer isso para você e você vai se orgulhar de mim. Foi um papo que eu tive com meu pai no carro há muitos anos atrás. E quando eu lancei meu primeiro livro em 2012, meu pai estava na plateia e eu virei para ele, lembra, pai, daquele papo que a gente teve? Você está vendo ele se realizar agora. Muito obrigado pela sua confiança. Mas não foi fácil, porque minha família queria que eu fizesse um concurso público ou coisas desse tipo. Então, não importa qual é o seu sonho. Se você precisar, quebre as crenças e as suposições por trás disso, se é o caminho do seu coração e se isso não faz mal para ninguém. Pelo contrário, traz o teu crescimento. Então, no início, todo mundo me questionava. Depois de um tempo muda, as pessoas vêm. Hoje o papo é diferente. Quando eu estou com meus familiares, eu brinco que muda assim. O Marcelo faz umas coisas malucas aí, ele não para, a Cláudia está aqui, está lá, ninguém explica direito qual é a minha profissão. Agora até melhorou, porque todo mundo sabe quem é coaching, quem faz isso. Sai no jornal, na novela das 8, melhorou um pouquinho. Mas os papos familiares eram engraçados. Mas quando você consolida o que você quer, acabam os questionamentos, porque você fez o teu caminho. Dá trabalho, você vai ter que superar muita coisa, mas vale a pena demais. Terceiro ponto, e aí nós vamos brincar com isso aqui, ó. Antes do terceiro ponto, né, para desafiar as suposições, ó, vou botar aqui no cantinho. 6 copos alinhados aqui, eu desafio. 3 deles estão cheios, 3 estão vazios. Você tem que arrumar os copos de modo que os copos cheios e vazios se alternem. Contudo, você deve fazer isto movendo apenas um único copo. Quem me diz qual copo que eu mexo e o que eu faço com ele para resolver a equação? Só posso mexer um copo e eu tenho que intercalhar copo cheio com copo vazio. Qual eu mexo? Desbloqueei o microfone aí e fala comigo. O quinto copo. Move o quinto para o segundo. Mas aí eu vou mover 2. Você Se eu pega troco o segundo copo e derrama o líquido Como é que é? dele. Você pega o segundo copo cheio e derrama o líquido dele no quinto. Boa, Isso. é isso aí. Resolve. Perfeito. Entende como eu tenho que quebrar o meu habitual da percepção? Vai piorar, porque agora eu vou fazer uns testes com vocês sobre isso. Mas repara, tem sempre uma solução, mas aquela solução não necessariamente está na nossa zona de pensamento habitual. Então guarda uma coisa, qualquer desafio que a vida traga para você, sempre tem uma solução. Mas provavelmente você vai ter que quebrar a tua zona habitual de pensamento e ir além dela. O que nos traz o terceiro ponto, que é mudar as regras do jogo se for necessário. Quando eu falo mudar as regras do jogo, não é querer que o mundo funcione a nosso favor. É simplesmente criar novas regras para construir o nosso caminho, sem fazer mal a nada nem ninguém. O Einstein disse isso uma vez, que um problema não pode ser resolvido no mesmo nível que ele foi criado. Então você precisa olhar além do problema para criar uma solução para ele. Mudar as regras significa olhar a situação por uma outra perspectiva. E não é querer sempre fazer diferente. É perceber que tem sempre uma solução que se encaixa naquela minha voz interior. Eu só preciso ter paciência, investigar, continuar na minha caminhada e ser sincero comigo. E isso eu não posso confundir com me revoltar com o mundo, com ninguém me compreende, porque esse não é o caminho. Brigar não resolve nada, só piora a nossa situação. Encontrar o nosso caminho é ajustar as regras dentro do modelo que a gente vive de mundo para conseguir viver o nosso modelo, o modelo que a gente escolheu viver ali dentro. Quarto, sem medo de errar.
vocês, eu, todos nós vamos errar. Sempre. Eu até diria que todo dia nós erramos. Para quem tem uma visão mais profunda da vida, você vai descobrir que todo dia você erra. Todo dia a gente tem alguma coisa para aprender e a melhorar. As grandes invenções dificilmente resultaram de um golpe de sorte. Elas foram tentativas. Se hoje tem luz aqui para a gente fazer essa interação, essa brincadeira começou, por exemplo, com Thomas Edison lá atrás, quando ele fez a lâmpada elétrica. Só que dizem, na literatura, alguns dizem que ele tentou 900 e tantas vezes, outras mais de 1000 vezes, e sempre que perguntavam para ele por que ele continuava tentando, ele dizia, olha, eu descobri mais uma forma de não fazer a lâmpada, mas eu vou descobrir uma forma de fazer a lâmpada. Então, ele não perdia o empenho dele, ele aprendia com os erros dele. Um dia, ele achou a fórmula do que ele queria e ele mudou o mundo por isso. Como ele, tem várias e várias pessoas em vários caminhos de vida diferentes que geram a mesma coisa. Se superam, acreditam, continuam e fazem a diferença. Nelson Mandela, por exemplo, é uma das figuras dos líderes mais respeitados hoje. Ele ficou 20 e tantos anos preso, sem perder a vontade interna dele daquilo que ele queria. E quando ele saiu, o exemplo dele foi um exemplo que contagiou muita gente e continua contagiando até hoje. E por aí vai. Então é tentando que se aprende. Só que a gente precisa aprender, não é ficar tentando toda hora a mesma coisa, isso é diferente. Eu fiz um movimento. Qual o feedback? O que eu tenho para aprender? Aprendo a minha lição, evoluo naquilo e faço mais um movimento. E assim eu vou. Desafio para vocês, vamos lá. Vamos piorar aqui a situação. Você tem que conectar as letras A com A, B com B, C com C, só que tem umas regras básicas. Você não pode sair desse quadrado. Realmente não pode sair do quadrado. Você tem que ficar dentro do quadrado. E você não pode cruzar uma linha com a outra. Como é que você resolve? Você tem que fazer 3 linhas que conectem tudo, mas você não pode cruzar uma com a outra. E aí? Como é que resolve? Tem solução? A gente fez isso com o Fabiano, só que eu não lembro a resposta. Fez, mas não lembra a resposta. Aqui é uma boa reflexão de que a gente tem um quadrado chamado vida. Tem algumas regras que são a regra da nossa civilização, da onde a gente mora. E não adianta a gente querer brigar com elas, que a gente não vai conseguir sair delas, porque a gente vive dentro delas. Agora, a gente dentro desse quadrado, a gente pode adaptar e encontrar uma solução. Para vocês aqui, ó. Eu posso ligar o B dando a volta. Olha como eu ligo o B. Eu passo por trás do A, contorno o B, passo por trás do C e conecto. Aí eu venho com o C, ó, e faço a conexão. E aí eu abri o caminho para uma conexão direta com o A. Então, de novo, tudo tem uma solução. Ela só não vai estar na forma habitual da gente pensar. Lembra disso para a vida, para tudo. Pensa, qual é a solução que eu não estou enxergando? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre em qualquer desafio. O que eu não estou enxergando em relação à solução? Se questione sempre além disso, porque quando a vida traz um obstáculo, ela requer que você se adapte a ele, ela está trazendo ali também um aprendizado que vai te deixar mais forte em relação a isso. Repara só, hoje eu estou falando para vocês dos problemas que eu tive um dia, porque viraram meu recurso. Vencer a minha transição de carreira e tudo isso virou um recurso que hoje eu uso na minha profissão. Então, nenhum problema é perdido na vida. Ele se soma ao seu repertório de coisas que você vai usar ao longo dos seus dias nessa jornada que a gente chama de vida. Mais um. Crie um método. Então, para tudo, tem um método. Você vai criar um método com o qual você se identifique e que você goste. De novo, tem que ter prazer. Você tem que criar a sua forma de fazer aquilo, seu jeito de fazer aquilo, para que aquilo funcione. O método vai te ajudar a organizar as ideias, inclusive seus pensamentos. Então, agora, por exemplo, vocês têm que estudar para fazer uma prova para a profissão que vocês querem. Daqui a alguns agora, outros daqui a um tempo, outros já têm que começar a se organizar. Qual o melhor método? É aquele que funciona para você. Então, aprende o método das outras pessoas, mas adapta a sua realidade, que funciona bem para você. Então, por exemplo, o Marcelo aqui, muitas coisas que para as outras pessoas são convencionais, para mim não são e não funcionam. Então, por exemplo, adiantando um pouco a vida de vocês. Hoje se fala muito, dentro do meu caminho profissional, que você tem que ter um nicho, que você tem que ter uma linha única de trabalho, especificar. Tem até um nome bonito para isso, avatar. Como é que é o teu cliente final, o que ele faz? É como se você atingisse um único nicho de mercado e se especializasse naquilo. Isso para mim não faz sentido. Não faz sentido a gente dividir, porque o que eu quero entender é o ser humano. Então eu estou aqui dando aula para vocês aqui, que estão no Colégio Atenas, eu vou sair daqui e vou dar um treinamento para a liderança de uma empresa alguns minutos depois.
Então, eu vou pegar dois públicos que são totalmente diferentes. Depois que eu der o treinamento, eu vou entrar nos meus atendimentos. Então, eu vou atender, porque eu trabalho com hipnose, com coaching, com PNL, com programação neurolinguística. Eu vou entrar nos atendimentos. De noite, eu volto e dou uma aula na formação de PNL, que a gente já deu aí em patrocínio também. Já vou dar uma aula, só que agora no segundo nível do Master. Então, assim, eu preciso dessa diversidade na minha vida, para que eu me entenda e entenda cada vez mais as pessoas. Eu precisei descobrir isso porque o mundo inteiro me dizia que eu tinha que fazer uma única coisa. O que é uma única coisa nesse cenário? Se eu dou treinamento para escolas, eu só vou dar treinamento para escolas. Não funciona para mim. Eu sou um ser humano, eu brinco que eu quico se eu ficar parado, de tanta energia que tem dentro de mim. Eu preciso dar vazão a isso. Para isso, eu uso a minha criatividade, eu abro o meu campo. E você? Qual o método que você vai criar para usar a sua energia da melhor maneira, o seu jeito de ser da melhor maneira, sempre focando no resultado que você quer alcançar? Mais um desafio. Se a parte de cima aqui, ó, os pauzinhos de cima descerem, eles formam uma palavra. Qual é a palavra que eles formam? Quem adivinha aí para mim? Quando eu apertar o botão, eles descem e formam uma palavra. Que palavra é essa? Chuta aí. Eles vão se encaixar nos pauzinhos que estão todos na vertical, de baixo, e vão formar uma palavra. Alguém chuta aí? Dou-lhe uma. Duas. Três. Temos palpite? Sem palpite. Aqui. Deixa eu ver como é que anda. Sem palpite. Então vamos ver o que acontece? Olha lá. Ó. Olha a palavra aqui fora. Abre seu coração para mim. Quem imaginou que ia descer na mesma linha, igualzinho, você estava tentando formar uma palavra na mesma linha, igualzinho, imaginando. Ele só vai descer aquilo ali e vai ficar igual. E não recombinar. Eu não troquei nada de direção, eu só troquei o encaixe ali. Nosso pensamento não fica preso que vai descer tudo igual e tem que ser uma palavra que forme quando vai descer tudo igual. Esse, de novo, é o nosso pensamento convencional. É o que a gente tem que quebrar o padrão para ir além do padrão. Isso é um desafio interno para todos nós. Ficou claro? 6. Retire o julgamento. As pessoas são diferentes. As pessoas fazem escolhas diferentes. Respeite a escolha delas. Só não deixe a escolha do outro atrapalhar a sua vida. Julgamento bloqueia a criatividade. Quando você acha que aquilo é ruim para você, você acabou de bloquear a sua criatividade. Eu costumo pensar que tudo que a vida traz é bom para mim, mesmo que eu não tenha descoberto ainda o que aquilo agrega na minha vida. Mas assim que eu descobrir, aquilo vai se tornar bom. Então aprende. Separe a fase de geração das ideias da fase de escolha de ideias. Então, por exemplo, aquele mapa que a gente falou no início, para você escutar a tua voz interior, ali é a fase de geração, que você vai jogar um monte de coisa. Depois, quando você se sentir satisfeito, é que você vai olhar tudo e vai ver como é que combina. São fases diferentes. Se você quiser fazer junto, você não vai ter nem criatividade para compor a lista dos teus talentos, dos prazeres que você tem, do que as pessoas elogiam. Você precisa separar isso, fazer uma coisa de cada vez, sem pressa, mas com consistência, que você chega lá. Último desafio, acho que esse é o último, nem lembro se eu botei mais. Como é que é esse desafio? Tirar 8 palitos para formar 2 quadrados que não se tocam. Vai lá, como é que fica? Quem me diz? Quais os palitos que saem que formam 2 quadrados que não se tocam? Ou quais os quadrados que ficam? Vai tirar todos esses que estão ligando. Eu não sei explicar, peraí. Me diz o quadrado que fica. Qual quadrado que fica, para ficar mais fácil? Vai ficar o grandão de fora e o pequenininho do meio. Ah lá. Tá vendo? Show de bola. Aí, ó. Grandão de fora e o pequenininho, ó. Saiu os que interligam, como você falou. Então, de novo, gente, eu vou, com todo carinho, encher o saco de vocês até o final dessa palestra. Tem sempre uma solução. Dá sempre para criar o nosso caminho. Se a gente fizer isso baseado nos nossos valores, baseados naquilo que a gente sente, sem fazer mal a nada, seguindo apenas o nosso caminho. Sem querer se revoltar com o mundo, apenas seguindo o nosso caminho. 7. Que resume isso tudo? Seja você. É você que faz a diferença. Esteja sempre aberto para o feedback externo, para as pessoas dizerem no que você é bom, para falar.
mas é você que decide. Quanto mais vocês aprimorarem essa voz, e infelizmente a gente ainda não tem, porque eu tenho certeza que um dia a gente vai ter aula desde o jardim de infância sobre autoconhecimento, sobre ouvir a tua voz interior, sobre se ouvir. A gente ainda não tem, a gente só vai perceber isso depois. Por exemplo, estar aqui fazendo esse tipo de palestra para vocês, para mim é um ganho tremendo no nosso ensino. E eu já falei para o pessoal do Atenas o quanto que eu admiro eles por abrirem portas para esse tipo de coisa, porque não são todos os colégios que tem hoje em dia. Vocês são numa cidade do interior e tem coisas que eu não vejo na cidade grande que me chamam para dar treinamento aqui de escolas de ponta aqui ou em outros lugares. E não abre essa porta. Aproveitem isso. Mas seja você, sempre. Então, a moral da história. Você faz a diferença. Sua atitude vai fazer a diferença. Desafiar as suposições que estão na sua mente, mudar as regras sem brigar com o mundo, sem medo de errar, aprendendo, criando o teu método para tudo. Sempre se pergunta qual é a melhor forma que isso funciona para mim, retirando o teu julgamento, sendo você. Quando você faz isso, você encontra o seu caminho mais cedo ou mais tarde. E sabe o que é melhor? Você encontra o seu caminho e acaba, de alguma forma, direta ou indireta, ajudando outras pessoas a também encontrarem seus próprios caminhos. A moral da história, a pedra, por exemplo, ela não é boa nem ruim. O distraído vai e tropeça nessa pedra. O empreendedor usa a pedra para construir alguma coisa. O menino usa como um brinquedo. Drummond criou uma poesia sobre a pedra. O Michelangelo fez uma escultura com a pedra que ele tinha. O Davi matou Golias. Em todos esses exemplos, a diferença não foi a pedra, mas foi o ser humano. E esse ser humano é cada um de vocês. Vocês podem fazer a diferença na vida de vocês e a diferença no mundo. Para isso, escolhe o que você vai fazer com a pedra, com a matéria-prima que você está recebendo todo dia na sua vida. Cria, com essa pedra, com essa matéria-prima, a melhor escultura. E seja o exemplo que às vezes você não teve ou que você queria para outras pessoas, ou aproveite os exemplos que você tem, mas faz o seu caminho, do seu jeito, da sua forma. Dúvidas, perguntas que eu vou abrir aqui para vocês, o material que eu mandei, para ver se vocês têm dúvida. Tranquilo? Eu mando aqui depois esse PowerPoint aqui para vocês também. Eu mando lá para a Bárbara, ela compartilha com vocês. Só não compartilhei antes, porque tinha algumas pequenos desafios aqui para vocês. Senão ia ser mole. Deixa eu ver onde é que está aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Não, sai daí, gente. Não vai dar certo, tem que abrir de novo. O bichinho quer ficar aqui. Aí, ó. Vocês receberam já esse material? Então, é para vocês se divertirem. Aí você escolhe se você quer deixar digital, escrever no teu caderno, se você quer imprimir, você define. Foi construído com muito carinho para vocês botarem, olha, uma folha inteira para você botar tudo que você tem prazer e tudo que for vindo, você anota aí no meio, ou faz isso um caderno para você. E vai colocando. Tem sempre uma mensagem aqui para te lembrar, no lembre-se aqui embaixo. Talento, voz interior, a necessidade dentro da voz interior, sempre com uma mensagem, as qualidades, a consciência, que é o que você sente. Vai colocando tudo ali. E depois, no 6 aqui, coloca quando você estiver satisfeito com as 5 primeiras folhas, colocado bastante coisas, analisa ela e coloca o que você sente que tem em comum aqui, entre as 5 primeiras questões. Isso aqui vai trazer pistas do caminho para a vida, para tudo. Isso serve para tudo, não só para a vida profissional. Você pode fazer isso para tudo. Segunda parte é a meta, é a imagem que você vai formar e como é que você vai montar esse quebra-cabeça. Que é ser específico, dizer quando, com quem, o que você quer fazer. Sempre no positivo. Lembra que se a tua mente trouxer coisas do que você não quer, anota e depois coloca na coluna do lado qual é o positivo de cada uma das coisas. Lembra que a meta tem que ser alcançável, então você tem que dizer quais são os motivos, o que vai te mover para lá, para você poder chegar lá de verdade. Lembra que ela tem que ser relevante, ela tem que quebrar a tua zona de conforto, mas ela tem que trazer
prazer para você. Sem prazer, a gente não tem força para vencer os desafios. Mensura ela, faz o teu plano de ação de como você vai chegar lá. E lembra, quando você tem a sua atitude, desafia as suposições, muda a regra, cria seu método, tira o julgamento, é você. Seu sonho vai chegar, sem medo de errar. Agora é com vocês. E olha como eu ainda apelo, joga depois a bola para os professores. Ficou com dúvida? Pergunta para os professores que eles vão esclarecer, ó, que eles estão aí no dia a dia. Brincadeira, gente. Gente, foi um prazer imenso. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Eu deixo com vocês aí os meus contatos. Se vocês quiserem, tem vídeos sobre vários tipos de reflexões, tem postagens. Aí você escolhe lá no YouTube, tem vídeos das mais diversas coisas. Tem meditação, se você quiser, para acalmar o coração, ficar tranquilo, para coisas diferentes. A moral da história é: pratiquem, encontrem a sua voz, façam a diferença na vida de vocês, porque só vocês podem fazer isso. Por mais que a gente tenha pessoas para ajudar, uma escola para ajudar como vocês estão tendo, fazendo coisas que eu não tive na minha época, mesmo assim, só vocês podem fazer essa diferença. Isso é uma escolha individual. Fechado? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí aos amigos do Atenas, Ivan, Bárbara, a todos vocês pela oportunidade, que é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês. Marcelo, não sei Oi. se tem um tempinho de você Tem? Não sei se tem um tempinho de você comentar a Sim. questão do teste vocacional. O teste vocacional é orientação, mas não pode ser tomado também a ferro e fogo. Tá aí para você comentar um pouco isso? Claro. Então vamos lá. Eu digo que me botaram para fazer um teste vocacional na minha época. Eu digo que o teste vocacional disse a profissão que eu tenho hoje, de desenvolvimento humano, mas eu não sabia na época. Por quê? Quando eu estava fazendo meu teste vocacional, chegou um momento no teste que era, eu lembro que tinha 2 colunas. E se eu botasse numa coluna aqui, se eu botasse nessa coluna, daria educação física, se eu botasse aqui, daria engenharia. E ninguém me deu a opção de ter a coluna do meio. Eu tinha que escolher entre uma e outra. E aí eu escolhi e botei e deu engenharia exatamente como eu pensei. Eu brinco que aquele teste me mostrou minha profissão de hoje, porque eu descobri que eu conseguia identificar o que o teste queria fazer comigo. E hoje eu uso um monte de testes nos meus trabalhos. Isso me ajudou demais. Mas a moral daquela história é que o teste vai trazer as suas crenças e os seus pensamentos. Se você não ouvir essa voz que a gente está falando, o teste só vai traduzir o que você já acumulou de pensamento em cima disso. Não necessariamente vai ser aquilo que realmente é o teu futuro como um todo. Então ele é muito importante porque ele consegue tirar da tua cabeça um monte de coisa que está dentro de você. Mas depois, olha para ele e vê se não tem coisas ali, aí, e se questiona. Isso aqui só eu? Isso aqui tem influência de outras pessoas? Se eu ficar fazendo isso por 5, 10 anos, é o que eu realmente quero? Então esses testes, eles são muito legais para tirar aquele monte de coisa que tem na cabeça e botar no papel, como uma boa referência. Mas ele não é um caminho único, lembra disso. Você sempre tem que ir aí dentro e se questionar. Porque aquilo é uma forma criada para simplesmente tirar algumas coisas que a gente tem das nossas habilidades, das nossas crenças aqui de dentro e traduzir isso numa folha de papel para que a gente possa ver claramente. Então ela dá um direcionamento muito importante. Agora, não é necessariamente o teu caminho eterno de vida. Então faz livre, leve para experimentar, depois olha para aquilo, em cima de tudo que a gente falou, e vê lá o que a tua voz está te dizendo. Esse é o caminho. Lembra que você não precisa ver até os 80 anos, você só precisa ver o que você começa. No mundo de hoje, você pode trocar de caminho ao longo da sua jornada. Por exemplo, então faça o teste, só não fica preso nele. Ele é ótimo para te fazer pensar, para te fazer refletir, mas você depois tem que se auto-questionar até onde vai aquilo na sua vida, porque ele tem uma limitação também. E aí, gente, mais perguntas? Marcelo, você falou aí para os alunos super bem, né? Sobre o autoconhecimento, o quanto é importante eles conhecerem, então, se conhecerem, conhecer as suas habilidades, as suas características, para que façam as suas escolhas, né? Então, isso realmente é importante, que eles procurem se conhecer, ver as suas habilidades, né? Isso aí, perfeito. Porque é individual, gente. Eu tenho um histórico na família que as pessoas vão mais para essa profissão, fazem esse caminho, mas tudo bem, o histórico da família é lindo, te ajuda pra caramba. Mas lembra que você é um ser humano único, todos nós somos. E você tem que encontrar esse potencial único que está dentro de você. Não é simples, não é fácil de encontrar.
mas é simples os passos que a gente tem que dar para isso, que é todo dia olhar um pouco para dentro, é fazer práticas como essa, como várias outras que vocês vão ter à disposição, mas é olhar para você. Quando você encontra o teu potencial, você sai do outro lado um ser humano muito mais forte, um ser humano muito mais feliz, e você constrói o seu sucesso, independente de qual seja o caminho. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Fala comigo, gente. Ninguém tem pergunta não, colocações. Ajudou vocês? Oi. Oi. Tudo bom? Meu nome é Cintia, sou professora do Colégio Atenas. Tudo bem, Eu Cintia? só quero reforçar com os alunos a importância de tudo que o Marcelo disse. Às vezes a gente escuta assim, um palestrante falando sobre essas coisas e a gente não imagina o tanto que é rico e às vezes a gente não quer fazer as coisas por preguiça, né? Às vezes porque a gente acha que não vai dar certo, porque a minha realidade não é essa, mas quero convidar vocês mais uma vez aí, como o Marcelo já convidou, né, a fazer esses testes, né, a ler o material com atenção, porque tudo isso realmente ajuda, gente. Então, para um pouquinho, pega esse material, né, estuda realmente, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar uma boa forma aí de seguir o caminho de vocês. Eu, enquanto professora, né, estou em contato com vocês no dia a dia, sei dos sonhos de algumas pessoas e às vezes eu vejo vocês tão cabisbaixo, pensando que não podem conseguir, não podem realizar os sonhos de vocês, e pode sim. Né? A gente que é detentor do nosso destino, do nosso futuro, então trabalhe, pense bem no que vocês querem, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir achar o melhor caminho e vão ser muito felizes com as escolhas que vocês fizerem. Perfeito. Isso aí é um conjunto sempre, gente. Sempre um conjunto de coisas. A gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada num único passo. É um conjunto de passos que leva a gente para um caminho. Dá um passo a cada dia. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa saber para onde você está caminhando todo dia. E se você se perder, você sempre pode voltar. Só não para de caminhar, porque a caminhada traz o seu aprendizado e a sua evolução. Um balanço, professor, gostaria de falar sobre um balanço, sobre o que é importante. A pessoa gostar do que faz ou olhar o resultado do teste. Eu só queria fazer uma comparação aqui, é que nós já tivemos alguns alunos que fizeram teste de aptidão e depois, digamos que a linha de profissão que ele deveria seguir, logo no final do teste, ele já não concordava, ele já não gostava do resultado. Imagina, então, a minha aptidão é para fazer tal coisa, é uma coisa que eu não gosto de fazer, certo? Então, olha aí, a importância da pessoa ir no caminho do que ela realmente gosta de fazer, certo? Então, aí foi um contraponto em relação ao teste, porque né, o que o teste dizia que ela tinha melhores habilidades, ela já não gostava de fazer logo no final do teste. Tipo assim, se eu for nesse caminho, vou ser infeliz. Né? Então, é importante a pessoa realmente ir desenvolver na linha do que ela realmente tem facilidade, do que ela gosta mesmo de fazer, tá certo? Com certeza, porque assim, o teste mede muito caminhos de habilidade, mas não é só isso, tem que ter o prazer. É uma interseção, como a gente viu. Então, por isso que o teste ele é muito importante, que ele mede alguns caminhos, mas você precisa de outras coisas para combinar, e essa combinação é interna. Porque a habilidade, você pode desenvolver outras ao longo da vida. Eu brinco que, originalmente, todo mundo me encaminhava para engenharia porque eu era muito bom com números e muito ruim em escrever. Minha pior matéria era português. Se tem professor de português aí, literatura e redação, era a desgraça na minha vida. Eu passava arrastado isso. Sabe qual foi a minha surpresa? Quando eu fiz vestibular. É da Bárbara. É da Bárbara mesmo, Bárbara? Você que é de português? Ih, cara, deu ruim. Brincadeira. Sabe o que eu descobri? Quando eu fiz eu fiz engenharia na Faculdade do Estado do Rio de Janeiro. Sabe qual foi a matéria que me fez passar? Redação. Eu tirei nota quase máxima. Eu olhei para aquilo, sabe que eu nem acreditei? Eu olhei e falei, mas fui eu que escrevi isso. Fiquei até emocionado. Sabe qual é a moral da história? Hoje, gente, são 8 livros publicados. Eu escrevo artigos, eu escrevo textos para um monte de lugar diferente. Olha como muda a vida. Eu continuo tendo o número como uma ferramenta muito forte. Eu tenho um trabalho, por exemplo, na área financeira, eu tenho um livro escrito disso.
Mas uma das habilidades que eu acabei desenvolvendo é de escrever. E a coisa que eu adoro fazer é escrever. Eu aprendi a escrever tão rápido hoje. Quando é que eu ia imaginar isso na minha vida? Tá vendo, Bárbara? Tava dando ruim pro meu lado, eu me recuperei a tempo, hein? Tava dando ruim aqui. Era número. Olha como vai se somando. Uma coisa que eu descobri depois. Então, não fiquem presos só no que vocês fazem. A habilidade pode ser desenvolvida, mas o teu coração tem que estar no caminho que você escolheu. Isso é que vai ser totalmente importante para fazer a diferença nesse caminho. Viram, gente, que show, que exemplo? Habilidade a gente desenvolve. E a habilidade da escrita, então, é prática, né? Obrigada por esse depoimento, Marcelo. Muito legal. Tá vendo? A Bárbara quase me demitiu, gente, porque eu estava lá no português. Eu voltei para o português. Dá sempre para recuperar, viu, gente? Mas é verdade. Eu falei brincando aqui, mas é verdade. Para mim foi uma surpresa. Essa surpresa começou... Não me caiu a ficha quando eu passei. Me fez surpresa quando eu passei no vestibular por causa da redação. Que foi a nota maior do que a matemática, que era a minha melhor matéria de todas. Mas depois, quando eu fui mudando de profissão, que eu fui descobrindo isso com o tempo, hoje, eu escrevo muito rápido. Eu tenho parceiros que falam, cara, como é que tu produz um texto tão rápido? Como é que tu já fez isso? E eu nunca tive essa habilidade originalmente. Então, se eu consigo desenvolver, todo mundo consegue desenvolver. A pergunta é, você quer? Porque é treino. É o que vai fazer a diferença. Se você treinar, você sai do outro lado num nível maior, às vezes, do que quem tem um talento natural para aquilo. Mas esse é um desafio, né? Lembra sempre, aí para todos nós temos a nossa limitação pelo tipo de história que a gente teve e a maioria de nós não tem matéria de autoconhecimento para ir desenvolvendo isso. Então é normal a gente projetar para frente aquilo que a gente aprendeu com o nosso caminho. E essa projeção normalmente é de evitação. Aquilo que eu quero para quem ama, para quem eu amo, é tentar evitar as dificuldades que eu tive. Mas eu tenho que lembrar que foram essas dificuldades que me tornaram quem eu sou. Então, se eu não lembro disso, eu vou ficar brigando e às vezes uma relação se deteriora porque eu não estou cuidando da relação. Eu estou me permitindo simplesmente projetar a minha proteção. E vai estar certo. Porque para aquele pai ou para aquela mãe, ele está enxergando isso como a realidade plena dele, que é o melhor que ele pode fazer. E o filho está olhando, olha, você não está me considerando. Os dois estão certos. Mas é igual a voz interior. Vocês precisam encontrar a interseção entre essas duas vozes. Como eu dei o meu exemplo aqui, Gabriela, por exemplo, a minha família queria que quando eu fizesse transição de carreira, concurso público. Mas eu tive um papo, falei, olha, precisei de alguma coisa, eu não estou aqui, vocês me dá esse voto de confiança. Eu vou sair do outro lado. Se eu não for sair, eu faço isso. Mas deixa eu sair, me dar esse voto de confiança. Eles me deram. Tranquilo, gente? Encontra o seu prazer, aquilo que você gosta. Se a gente olhar nesse momento de pandemia, qual é a profissão que está boa? Nenhuma. Qual profissão que dá dinheiro agora? Nenhuma. Então, tudo depende da época que eu estou olhando para aquilo. É muito relativo isso também. Sabem quantos engenheiros, por exemplo, empresas já me contrataram para eu atender um gerente, engenheiro, sênior, pleno, super, master plus daquela empresa? Sabe qual era a dúvida do cara? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui mais. Eu estou há quase 30 anos nisso. E eu não sei se eu quero esse caminho, eu não sei para que eu construí essa vida. A empresa foi legal de comprar. Esse cara saiu da empresa e foi construir um outro caminho, dando um exemplo para vocês. Sabe quantas pessoas eu atendo que estão no meio da profissão da carreira e se olham no espelho e falam, mas não era isso que eu queria? Nessa idade que vocês estão, é mais simples você construir. Quanto mais velho a gente fica, mais responsabilidade a gente tem e continua dando para transformar, mas leva mais tempo. Para eu trocar minha profissão completamente e viver só disso, eu levei 5 anos de transição de carreira. Para vocês entenderem. Então segue o seu gostar. Usa as tuas habilidades. Agora, não espere que caia do céu a solução. É o nosso esforço que faz isso. E aí você vai ter que acordar cedo, cair dentro, estudar. Estudou aquilo, descobriu que é para outra linha, aí você vai, termina a faculdade, está trabalhando, vai estudar aquilo que você quer, vai estudar aquilo que você quer, vai indo, vai indo. Você não vai parar nunca mais. Gente, olha, eu tenho um MBA, só falando de formações práticas, um MBA, estou na 4ª pós-graduação e estou terminando meu mestrado. Só disso. Independente do meu trabalho, porque, olha, eu dou aula em 3 pós-graduações diferentes e em um MBA. E mesmo assim eu continuo fazendo a mesma coisa. A gente não vai parar nunca de se aperfeiçoar. Isso eu não estou nem dizendo das cursos de especialização que eu faço dentro da minha área, em liderança, em hipnose, que eu faço sempre. Mas é só para vocês verem que isso é um trabalho recorrente. A gente não para nunca mais. Por isso, e se eu quero garantir que eu vou ser bom naquilo,
eu vou dar resultado, eu vou ajudar, eu tenho que escolher um caminho que eu gosto. Como é que eu vou estudar? Ontem eu estava aqui de noite com a minha esposa, em vez de a gente estar vendo série, estava debatendo um monte de coisa doida, porque a gente tem a empresa de treinamento aqui, ela também trabalha comigo parte do tempo. Quando é que você imaginar que domingo você estava animadamente conversando sobre ideias que iam vir, se você não gosta daquilo? Então, você tem que escolher alguma coisa que você tenha prazer de olhar para aquilo. Senão, você não vai ter o engajamento necessário para fazer acontecer do jeito que você merece e que as outras pessoas que vão receber o seu serviço merecem. Com todo respeito, até para a gente fechar isso de uma outra forma, dá uma olhada no mundo que a gente está. Nosso país só está do jeito que está porque a maioria das pessoas que estão nos lugares que elas não estão preparadas efetivamente para a posição de poder. Elas são colocadas lá de alguma forma politicamente, olhando as posições de política, por exemplo. Não é o engajamento, o mestrado, a especialização que a pessoa teve, não, é quem indica, é quem faz. Olha como está o nosso mundo. Se a gente quer mudar esse mundo, a gente tem que mudar aqui dentro e fazer o nosso movimento para isso. E se tornar o melhor profissional, o melhor ser humano, o melhor que nós podemos ser. E o melhor que nós podemos ser não é se comparar com o vizinho, se você é melhor ou pior. Esse é ele e você é você. Essa é a sua melhor versão diariamente. Guarda uma coisa. Seja sua melhor versão diariamente. Fechado?